Sejam bem-vindos a este vídeo dos sistemas operativos, ainda inserido na temática ponteiros e memória. Vamos agora falar de vetores e matrizes com recurso à memória dinâmica, aquilo que normalmente se designa por vetores e matrizes dinâmicas. Ora, neste primeiro exemplo, temos o vetor, vamos começar pela parte mais simples, que é um vetor em memória dinâmica. Portanto, esse vetor aqui vai ter capacidade para receber 8 inteiros, 8 vezes size of int, e a alocação é feita de modo simples, ou seja, bloco PTR, que é um ponteiro para inteiros, está aqui declarado, vai receber o endereço que é atribuído pelo malloc. Ao malloc nós estamos a solicitar capacidade para 8 inteiros através de 8 vezes size of int, em que size of int é, como sabem, o tamanho do inteiro. Fazemos a verificação habitual, sendo que caso não haja memória é devolver um nulo e nessa situação nós consideramos que é uma situação catastrófica e terminamos a aplicação com uma mensagem de erro para o canal de erro para informar o utilizador do que é que se passou. Aqui embaixo temos a forma de aceder a esse vetor, ou seja, a poder aceder a cada uma das posições do vetor dinâmico definido por bloco PTR. Podemos ou aceder através dessa nomenclatura mais pesada, nomenclatura que recorre à aritmética de ponteiros, bloco PTR nesse caso mais 0, com aqui o asterisco para fazer o uso do operador de referenciação. O que está aqui nesta linha de cima é idêntico ao que está aqui embaixo. Obviamente que a nomenclatura, a designação emprego em baixo é muito mais legível para nós programadores. Bloco PTR índice 0 igual a 0, nós ficamos logo a saber que de facto estamos a atribuir o valor 0 aqui na posição 0 do vetor dinâmico. E portanto a nomenclatura recomendada é a que está aqui na linha de baixo, sendo que o que está aqui indicado nessa linha de cima é a nomenclatura que é depois o emprego pelo compilador. Ou seja, o compilador pega nisto e vai traduzir isso por instruções em que está a calcular aqui através do endereço inicial do ponteiro, do vetor, perdão, está a calcular um deslocamento aqui, mais uma unidade, asterisco, etc. Portanto, nós vamos sempre usar, sempre possível, vamos usar essa designação, essa nomenclatura que está expressa na linha de baixo. Com a aritmética de ponteiros, nós podemos aceder, portanto, a qualquer um dos elementos ou usando a tradicional terminologia. Aqui só para chamar a atenção que esse bloco PTR índice 2 é a mesma coisa do que temos bloco PTR mais 2, com aqui o asterisco como operador de referenciação. Portanto, o vetor dinâmico não tem grandes dificuldades e não tem grandes novidades em relação a um vetor tradicional, a um vetor dito estático. Não é? Neste código fica aqui a faltar, obviamente, o free para libertarmos o vetor quando nós não teremos mais necessidade de usar. Passamos agora a um exemplo que envolve um vetor de strings. Será uma matriz de caracteres, se quiserem, em que nós vamos ter que usar então aqui uma estrutura já mais complexa do que a vista anteriormente para o vetor tradicional. Vamos ter que usar aqui um vetor de apoio, que é um vetor de strings, e cada um desses elementos, cada um dos ponteiros existentes nesse vetor vai estar então a apontar para uma string. Estão aqui essas setas a tentar representar. No nosso caso, temos aqui no vetor V até as últimas duas posições que estão a apontar para nulo, ou seja, não estão a apontar para nada, estão libertos. Qual é que é o objetivo desse vetor de strings dinâmico? Bem, o objetivo é fazer algo similar ao que nós temos com o argv. O argv, como sabem, é o vetor que é disponibilizado pelo main com os argumentos da linha de comando. Aqui nós vamos construir uma estrutura similar, em que vamos ter um vetor que em cada um dos elementos do vetor vai apontar para strings, não é? Portanto, vamos precisar de declarar uma variável v que seja um ponteiro de ponteiro para caracteres, e essa variável v vai estar aqui a apontar para esse vetor aqui auxiliar. E a outra possibilidade é que será que cada uma das strings será indexada através ou referenciada através do v índice i. Mas poderemos ainda referenciar cada um dos caracteres através da nomenclatura tradicional do v índice i índice j. Nesse caso, teremos a aceder ao jésimo caractere de iésima string, certo? E portanto isso permite-nos ter, por exemplo, aqui o acesso ao v índice 0 e índice 3, estamos a aceder à primeira linha, à primeira string, ao quarto caractere. Portanto, será aqui o D. No caso aqui apresentado do V índice 1 e índice 4, estamos a aceder então à segunda linha, índice 1, e ao quinto caractere, que será o E que está aqui indicado. Portanto, a vantagem de vetor strings dinâmicos será a possibilidade de nós acedermos às strings através da nomenclatura V índice I e aceder aos caracteres individuais através da designação V índice I índice J. Como é que isso se processa? Bem,
nós vamos ter duas possibilidades para implementar esse mecanismo. Vamos ter a possibilidade, nós aqui designamos por A, alocar o vetor ponteiro para strings, depois alocar a memória para cada string separadamente, ou então alocar também o vetor ponteiro para strings, isso é uma operação comum às duas possíveis soluções, e depois alocar bloco de memória para todas as strings, um único bloco em que vão ser encaixadas todas as strings. Vamos então analisar a solução A, e para nos servir de apoio, temos aqui o código que implementa essa solução A. Portanto, vamos ter aqui uma constante do pré-processador, apenas por uma questão de conveniência. Vamos dizer que são 3 strings, poderíamos obviamente ter aqui um valor qualquer. Vamos ter a necessidade de ter aqui um ponteiro de ponteiro para caractere, e esse ponteiro vai apontar para essa estrutura auxiliar, para esse vetor que está aqui na vertical. Vai ser o vetor que vai conter os ponteiros que vão apontar cada um deles para as strings individuais, para os blocos de memória que nós vamos levar. E, portanto, a primeira coisa que temos de fazer é alocar precisamente essa estrutura vertical. Portanto, para isso, vamos dizer que vecstr vai pedir memória através do malloc. O número de strings é 3, vezes o sizeof char asterisco. O char asterisco é porque nós estamos a alocar o ponteiro, o vetor de ponteiro. Portanto, o que está aqui dentro, que eu estou agora a assinalar, são ponteiros para char asterisco. Portanto, nós precisamos pedir memória suficiente para número strs de sizeof char asterisco. Portanto, depois dessa instrução corrida convenientemente, vecstr, quer dizer que já temos esse ponteiro aqui e temos aqui o nosso vetor vecstr aqui já com memória reservada para o efeito. Agora precisamos de criar reservar os blocos de memória para cada uma das strings, que eu agora estou a assinalar, portanto estes blocos estão aqui indicados a amarelo, e também estabelecer a ligação entre vecstr e a respectiva string, não é? Portanto, é aquilo que eu estou agora a assinalar, que são essas setas aqui a preto que aparecem na figura. Como é que fazemos isso? Temos um ciclo for. Ciclo for que é igual ao número de strings que nós pretendemos, portanto vai iterar tantas vezes quanto o número de strings nós pretendemos, 3 no nosso caso, e vamos reservar memória para cada uma das strings através do malloc. Solicitamos, nesse caso, 64 de espaço para 64 caracteres, ou se quiserem 63 caracteres mais o /0, vezes o size of char. Portanto, estamos a pedir 64 bytes, sabendo que o size of char é de 1 byte. E agora, indicamos que esse malloc vai ser atribuído ao vecstr indice, ou seja, ao reservar a memória com o malloc, estamos a pedir esse bloco de memória que estou agora aqui a assinalar, com o vecstr indice a atribuí-lo, estamos a criar essa ligação que está na posição, nesse caso 0, quando o i é igual a 0, para esse bloco de memória alocado. Fazemos isso para o i igual a 0, para o i igual a 1 e para o i igual a 2, portanto, criando aqui as ligações que estão aqui indicadas na figura. Ou seja, no final, nós temos o vecstr com cada uma das células, cada um dos elementos a apontar para o respectivo bloco de memória que corresponde a uma string. Podemos depois, então, usar esse bloco de memória, por exemplo, copiando aqui essa string chamada string 1 para o vecstr índice 0 e copiando aqui a string cardinal 2 para o vecstr índice 1. Portanto, como está aqui representado na figura. Agora, uma pergunta. Como é que nós libertamos essa memória? Porque nós sabemos, quando alocamos memória, temos que a libertar. Essa estrutura de dados, como é que eu posso libertar a memória? Tenho aqui duas hipóteses. Ou faço free vecstr e depois corro um ciclo for, ou então outra alternativa será a que está aqui indicada em baixo. Contudo, a alternativa de cima está errada. Porquê? Quando eu faço free vecstr, eu estou a destruir aqui esse vecstr. E ao destruir isso, também estou a destruir os endereços de cada um dos blocos individuais. Ou seja, se eu libertar primeiro o vecstr, eu fico sem possibilidade de aceder à memória que é agora ocupada por string cardinal 1, string cardinal outro e esta aqui que está livre. E, portanto, essa solução, ou possível solução que está em cima, está errada. Não posso usá-la, porque caso contrário, eu fico aqui com estes 3 blocos que eu não consigo mais libertar. A forma correta, que lá está, é o que está indicado em baixo. Ou seja, um ciclo for, em que eu liberto cada uma das strings individualmente, ou seja, liberto esta, depois esta, depois esta, aqui a ordem é relevante, é só para seguir a ordem do ciclo, e depois sim, é que eu faço a libertação da memória desse vetor de apoio, certo? Portanto, aqui, importante, a solução de cima está errada porque não permite depois libertar as strings, os blocos de memória afetos às 3 strings individuais. Olhando para a solução B, a solução B, como foi dito anteriormente, é uma solução que também vai usar um vetor de apoio, ou seja, um vetor para ponteiros para char asterisco, mas que agora, em vez de estar a reservar uma string individualmente, portanto, cada uma das strings individualmente, vai reservar um único bloco de memória.
Portanto, isso é refletido aqui no código. Voltamos a ter aqui o nosso vecstr, vai apontar obviamente aqui para o vetor que contém os ponteiros para as strings. Alocamos da forma como fizemos anteriormente, não há nenhuma novidade. Novamente aqui o char asterisco. E agora vamos ter o bloco PTR, em que alocamos logo um bloco com capacidade para as 3 strings. E portanto vamos ter aqui num str vezes 104 vezes size of char. E fazemos só apenas uma alocação. Agora precisamos de criar essas ligações. Como é que fazemos? Vamos ter aqui um ciclo for e usando a aritmética de ponteiro, vamos calcular o bloco PTR mais i vezes 104, em que o i vai variando entre 0 até 3. Nesse caso concreto vai assumir os valores sucessivos de 0, 1 e 2. E portanto nós vamos estar aqui a atribuir o vec_str índice 0, índice 1 e índice 2. Quando o i for 0, o vec_str vai ser o vec_str 0 e estamos a criar essa ligação que é coincidente com o bloco PTR. Quando for 1, estamos a criar em relação ao bloco PTR e a somar aqui 64 unidades, portanto vamos ir aqui para essa segunda posição. E portanto, quando chegarmos ao fim do ciclo for, teremos as nossas ligações feitas em termos do vetor auxiliar vecstr estar em cada um dos elementos do vetor a apontar para a respectiva posição de memória onde temos as strings. E poderemos fazer algo assim do género, como fizemos há pouco, usando a mesma nomenclatura, string cardinal 1 copiada para a posição vecstr0, preenchendo a figura como ela está aqui indicada. A pergunta é a mesma de há pouco, como é que eu posso libertar a memória aqui? Bem, aqui para libertar a memória vamos ter que usar a forma que está aqui em cima, esse código que está aqui em cima. Libertar o vecstr e o bloco PTR, sendo que aqui a ordem é relevante. Eu poderia primeiro libertar o bloco PTR e depois o vecstr, dado que eu tenho aqui um ponteiro para cada um dos blocos, não é? Portanto, não tenho aqui situação nenhuma. Não posso é fazer o que está aqui indicado em baixo. Porquê? Porque eu não tenho o vecstr índice não está a apontar para um bloco individual, está a apontar para uma determinada zona em que o bloco, esse bloco aqui está aqui maior, é um bloco comum às 3 strings, ok? Portanto, essa solução aqui em baixo está errada. Agora, vamos a um exemplo que envolva uma matriz de inteiros. Portanto, aqui o objetivo é o mesmo, é termos uma matriz de inteiro dinâmica, e, portanto, em que o número de linhas e o número de colunas possam ser determinadas quando da execução do processo, em runtime, como se costuma dizer, e que possamos, na mesma, usar a nomenclatura de índice I, índice J. Aqui a matriz vai ser uma matriz de inteiros, portanto, cada um dos elementos que está aqui indicado, agora com esta cruzinha, é um inteiro. Para o efeito, vamos usar a mesma técnica de há pouco. Vamos ter um vetor auxiliar, que aqui chamamos vetor underscore 2D. Vai ser um ponteiro de ponteiro, nesse caso para inteiros, está aqui declarado. Vamos ter que construir essa estrutura, ou seja, alocar memória para essa estrutura, alocar memória para esse bloco aqui da matriz e depois construir as respectivas ligações que eu agora estou a indicar. Portanto, as ligações do vetor underscore 2D índice 0, índice 1 e assim por diante para cada uma das posições da matriz. O nosso objetivo é, obviamente, termos acesso a esse tipo de nomenclatura. Ora, vamos então olhar aqui para o código. Portanto, vamos ter aqui o ponteiro de ponteiro, que vai ser o ponteiro que vai estar aqui a apontar para esse vetor de ponteiros. Vamos ter o base bloco PTR, que vai estar a apontar para o bloco onde vão estar propriamente dito os inteiros. E vamos então olhando para o código. Ora, a primeira coisa que fazemos é alocar o bloco principal, o bloco da matriz. Portanto, vamos calcular o seu tamanho, número de colunas vezes número de linhas vezes o tamanho do inteiro. Portanto, o número de colunas vezes o número de linhas vezes o tamanho de cada um dos elementos. Vamos ter a memória que é necessária, o número de bytes necessário para esse bloco da matriz. Fazemos uma alloc e, como já é habitual, fazemos aqui a análise. Se for igual a nulo, temos uma situação catastrófica e terminamos a nossa aplicação com uma mensagem de erro no canal de erro, no stdr. Já alocamos então a matriz principal, precisamos do vetor auxiliar. Calculamos o tamanho do vetor auxiliar, nrows, que é o número de linhas, vezes sizeof int asterisco, porque o vetor auxiliar é um vetor de ponteiros para inteiros. Fazemos uma alloc, a gestão tradicional dos erros e agora precisamos criar as ligações, as tais ligações do vetor auxiliar para cada uma das linhas do bloco principal. Para isso, usamos novamente a aritmética de ponteiro, base bloco PTR, que é o endereço inicial do bloco, mais i vezes ncalls. Ncalls é, obviamente, o número de elementos que existe numa linha, é o número de colunas, certo? O i será o índice, portanto, o vetor underscore 2d índice i é igual a base block underscore ptr mais i vezes ncalls vai nos permitir
criar as ligações para cada um dos ponteiros do vetor auxiliar para a respectiva linha da matriz. Feito isso, temos aqui uma mensagem apenas com conveniência para mostrar que estamos a tratar uma matriz de n linhas por n colunas e agora vamos ter um vetor em que já estamos a usar a nomenclatura que nós pretendíamos, o vetor 2D, índice I, índice J, tanto para a escrita, e aqui estamos a atribuir um valor, enfim, são valores sequenciais, não é? I vezes N colos mais J, poderia ser outro valor qualquer, o que nos interessa é o que está aqui a negrito, portanto essa parte de nomenclatura índice I, índice J, e depois fazemos o printf para mostrar que estamos a aceder também para a leitura usando a mesma nomenclatura. Okay? O código, para quem estiver interessado, está aqui disponível nesse link, também está refletido aqui nesse QR Code. E com isso terminamos mais um capítulo de sistemas operativos. Até à próxima.